Sim, Márcio. Então é o seguinte. O ChatGPT ele é uma inteligência artificial, tá? Tem ali as suas funções liberadas gratuitas, né? Tem Uhum. alguns limites que você vai poder estar acessando ele. E a versão paga eu nunca paguei, mas dizem que ela é surreal, né? Então, assim, use com moderação, tá Uhum. bom? Tá. Então, a gente tem que estar no controle da inteligência artificial. Então, algumas coisas que nós vamos fazer hoje, eu vou te mostrar que ela pode ajudar a gente para que a gente aperfeiçoe a ventilação mecânica treinando em casa algumas Uhum. situações. Tá? Então, olha só, tá aqui uma aba aberta, né, normal. Tenho aqui em cima já salvo ó, o link para o chat GPT, tá? Se tu Tá. clicares aí chat GPT na internet e tal, vai aparecer aí os links. Pode salvar para ti, ele vai te pedir um cadastrozinho, ali, e-mail, aquele básico, né? Tá. E aqui eu tenho a função dele gratuita mesmo, tá? Gratuita mesmo. Então, para algumas coisas é bem legal. A gente tá utilizando, trabalhando, comparando, né? O banco Uhum. de dados dele não é tão atualizado assim, vai até eu acho que 2023, se não me engano. Quer dizer, é bastante atualizado, mas os últimos anos, né? Ele ainda não teve uma atualização. Mas com o que ele já tem, a gente já consegue desenvolver muita coisa. Então, qual que é a ideia? É nós criarmos casos clínicos para que a gente possa tá fazendo ali algumas atividades, tá? Uhum. Deixa eu ver se eu tenho já isso aqui pronto. Só para te mandar o prompt. Deixa. Isso aqui. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai criar o que a gente chama de prompt. Um prompt de comando. Então tu vai conversar com o chat GPT como se ele fosse uma pessoa, tá Uhum. bom? Então vou criar aqui alguns comandos para ele. Bom dia. A partir de hoje, vou botar assim, ó. A partir de hoje, você é um especialista em ventilação mecânica. Vou botar bem específico, ó, invasiva adulto, que é a nossa área de atuação, né? Sim. A partir de hoje, você é um especialista em ventilação mecânica intensiva adulto e quero que crie um caso clínico com os seguintes comandos obrigatórios. E aí a gente vai colocar os comandos, tá? Então, o que é primordial nós termos ali no caso clínico, tá? Então a gente vai dar um comando assim: nome do paciente, vou botar só em siglas, tá bom? Idade, sexo, altura, breve histórico da doença, breve histórico da doença, provável diagnóstico de admissão, condição do quadro pulmonar, baseada em raio-x, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, ausculta, o exame físico,
Então, vou botar assim, ó. Condição do quadro pulmonar comprometido ou não comprometido. Para ele ser bem específico mesmo, tá? Tá. E a condição do drive ventilatório no momento da admissão em ventilação. Pronto. E a condição do drive ventilatório, vou botar aqui, ó. Mencione passivo ou ativo. Tá? Aí eu vou agora dar alguns comandos para ele que eu não quero que ele realize, tá? Porque também ele sempre vai querer entregar um pouco a mais para surpreender. Ó. Não sugira parâmetros. Não sugira parâmetros ventilatórios e nem argumentos do que você faria. Mas quero apenas que crie o caso para que eu desenvolva em prática de ensino em casa. Tá? Vou deixar só assim. O que mais eu vou dar de ordem para ela? Utilize também qualquer outra informação. Aqui eu vou deixar ele à vontade. Necessário para contextualizar o diagnóstico. Além de resultados de exames laboratoriais e auxiliem essa contextualização. Pronto. Tá aí, ó. Tá um prompt pequeno, bem simples, tá? Vamos ver o que tem de comando obrigatório. Nome, idade, sexo, altura. Vou botar aqui também o peso do paciente, tá? Peso, breve histórico da doença, provável diagnóstico, condição do quadro pulmonar. Tá. Beleza. Bora lá. Aqui, agora a gente já finalizou esse prompt. Bora ver no que vai dar, tá? Sim. Calma. Faça o caso em formato de texto corrido. Não utilize tópicos. Pronto. Enter. Bom dia, Walter. Aqui está o caso clínico abaixo. Tá aí, ó. Ele tá montando para ti. Super rápido, né? É, super rápido. Tá? Ele tá montando o caso. Baseado nisso aqui, a gente nunca sabe o que ele vai mandar de lá. Então, por que é bom isso? Porque isso te obriga a simular situações do teu dia a dia. Tu nunca sabe o que tu vai receber. Verdade. Tá? Nunca sabe o que tu vai receber. Por mais detalhado que seja ali a passagem do caso, por mais detalhado, né? E seja ali, tu receba de forma antecipada, é muito comum a gente chegar ali na hora e se surpreender com alguma coisa, né? Sim. Então, olha só, tá aqui o prompt, tá aqui o resultado, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, só para jogar para cá, ó.
Pra gente visualizar isso aqui. Um pouco mais amplo, tá? E a gente viu o que a gente fez. Pronto. Tá aqui, ó. Prontinho, massa, tá aí. Então uma parte da atividade é essa, tá? Criar o prompt no ChatGPT e o papel dele também acabou. A única função dele é jogar a bomba no nosso peito, pra gente desenvolver a partir daí. Tá. Tá ok? E aí a gente tem um caso aqui, ó. O que a gente vai fazer nessa primeira parte do caso? A gente vai separar aqueles itens que são mais importantes, né? Ali os itens obrigatórios, tá? Uhum. Aqui tá bom. Então bora lá listar. Primeira coisa que a gente precisa. A altura e sexo. Tá? Porque altura e sexo, ela vai te ajudar a encontrar o volume corrente do paciente. Depois da altura e sexo, a gente vai ver como é que tá a questão do quadro pulmonar. Tá? Sim. O que eu preciso tirar daqui da questão do quadro pulmonar? É um quadro comprometido ou é não comprometido? Terceiro ponto que eu tenho que tirar de lá é sobre as características do drive ventilatório. É um drive que está presente ou ausente? E o quarto e último são as observações. O que entra na parte de observação? Entra tudo aquilo que tu considerar pertinente sobre o paciente. E todo paciente tem alguma coisa que é peculiar a ele. Ah, esse aqui, ó, tá aguardando o laudo de tal exame. Olha, esse paciente aqui tá pendente de ser transferido para UTI em tanto tempo. Olha, a gente precisa fazer uma permuta de leito com esse paciente. Olha, esse paciente aqui tá vindo um médico especialista fazer o exame tal. Olha, esse aqui já estão desconfiando de tal doença. Então tu percebe que cada paciente ele vai ter alguma coisa que tu pode julgar importante, principalmente reforçar isso na passagem de plantão. Olha, esse paciente aqui apresentou êmese hoje, abriram a sonda dele, tá com o abdômen distendido e tal. Não existe isso no dia a dia? Sim. Cada paciente tem um detalhe. Então aqui nas observações você vai colocar isso, inclusive o diagnóstico desse paciente, né? Você pode colocar aqui, ó, quantos dias de tubo ele tá, entendeu? Ele é um paciente que caminha, não sei, eu tô só julgando aqui coisas que podem ser pertinentes a tu discutires e teres essa resposta na ponta da língua. Quanto tempo de ventilação mecânica ele tem? Ah, ele tá com 8 dias, tá com 10 dias, né? Quanto tempo de ventilação mecânica? Então isso aí são coisas que quem vai julgar importante na tua rotina é você, tá? Sim. Eu, por exemplo, isso que eu coloquei aqui é o que eu julgo de uma forma bem objetiva. Qual que é o provável diagnóstico desse paciente? Quanto tempo ele tem de tubo, né? Ou quanto tempo ele tem de ventilação mecânica e como é que era o quadro funcional dele prévio, né? Se ele era ativo, se era dependente, parcialmente dependente, caminhava, não caminhava, era acamado. Então isso eu procuro ter na ponta da língua
para cada paciente. Então, esses 4 critérios aqui são as informações que a gente precisa para dar um bom direcionamento ali na ventilação mecânica e também na discussão sobre esse paciente no dia a dia. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar tirar essas informações daqui. Sim. Tá? E não é tão complicado, não. Ó. Paciente, sexo masculino. Opa, isso aqui é importante. Aí tu vem aqui e marca, tá? Uhum. Sexo masculino. 67 anos. Altura importa? Sim. Importa, tá? Altura importa. Pesando aproximadamente 82 quilos, o peso importa? Sim. O peso não importa. Porque a gente vai fazer de acordo com a altura, né? Boa, boa. Muito bom. Isso aqui foi uma pegadinha. Inclusive, às vezes as pessoas se batem com quando tem mencionado o peso do paciente no caso, delas pegarem aquele peso, tá? Para poder fazer nos cálculos, mas fique atenta. Foi admitido na UTI após ser transferido do pronto-socorro com quadro de dispneia progressiva, febre há 5 dias, confusão mental, dessaturação, não respondendo à oxigenoterapia, tá? Hipertenso, diabético 2, controlado com metformina, é ex-tabagista por 35 anos, tá? Tendo cessado há 8 anos, tá ok. De acordo com os familiares, os sintomas foram insidiosos, com febre diária, tosse seca e fraqueza, evoluindo para aumento da frequência respiratória e queda progressiva da saturação periférica, mesmo em repouso. Tá? Ao exame físico, apresentava-se ataque dispneico, taquicárdico, uso de musculatura acessória. Tá, beleza. A ausculta revelou um murmúrio vesicular global diminuído com estertores crepitantes. Então isso aqui, ó, já é uma outra informação importante, tá? Porque isso aqui diz respeito ao quê? Ao quadro pulmonar dele, tá bom? Sim. A ausculta é um tipo de exame válido para a gente ter uma ideia de como é que tá. O exame físico indicava baixa perfusão, tá? Pressão baixa, cianose. Ok. Radiografia de tórax demonstrava infiltrado, olha lá. Tá? Então, já, algumas perguntas a gente já consegue responder. Tem comprometimento pulmonar? Esse paciente, sim ou não? Sim. Sim, né? A tomografia sem contraste evidenciou áreas de opacidades em vidro fosco. Tomate. Consolidação. Com certeza tem. Tá? Opacidade em vidro fosco, consolidação, tal, características compatíveis com pneumonia viral grave. Então isso aqui, ó, seria o provável diagnóstico, tá? E sendo sugestivo ali, indicativo com a SDRA, que é a síndrome da doença respiratória aguda, ou se for SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, tá? Segundo os critérios de Berlim. Então pronto, a gente tem já, olha só, o tanto de texto que tem excesso que não interessa pra gente. Até agora, só falta agora a gente descobrir como é que estava a condição do drive ventilatório dele. Gasometria arterial colhida em ar ambiente não interessa pra gente, porque a gasometria que vai servir pra gente é a partir do início da ventilação mecânica, tá? Sim. Então, isso aqui também é outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes, tu tem uma gasometria alterada ali na admissão do teu paciente, e na hora que tu coloca na ventilação, tu quer corrigir ela. Não, aquela gasometria era num outro cenário. Tá? Coloca na ventilação com calma, passo a passo, que a gente já aprendeu a fazer.
trabalha com calma, critério por critério. Depois que acabar, tá tudo bonitinho, sincrônico, aguarda 1 hora e pede uma nova gasometria. A gente vai trabalhar a partir dali, tá? Os exames revelam leucocitose, PCR alta, dedímero aumentado, lactato alto. Olha lá, PCR dela foi positivo, né? Isso aqui com certeza entra nas observações, é uma informação pertinente, né? Para tu passar ali. Inclusive, ó, esse PCR saiu e veio positivo. Então, às vezes, tu tem um paciente de Covid ali, ó, que tá em suspeita, né? Uhum. A suspeita, tudinho. Aqui não, a gente já tem uma confirmação, ó, tá? A condição hemodinâmica estava comprometida. Entrou com noradrenalina, o paciente foi entubado devido a rebaixamento. Isso aqui é uma outra coisa importante. Podem perguntar, mas por que ele foi entubado? Às vezes é meio óbvio, né? Que entrou em insuficiência respiratória, mas mencionar que teve rebaixamento de nível de consciência tu já elimina qualquer discussão ali, ó. No momento da conexão ventilador mecânico, o paciente encontrava sedado, acianótico. Ó, já não estava mais cianótico, estava acianótico. Então a oxigenação deve ter melhorado logo após a intubação. Normotérmico e com drive abolido. Então, a drive abolido, eu consigo entender que estava passivo. Olha, tá escrito aqui, ó, condição passiva. Tá? Então pronto. Então tu percebe que a gente deu uma pincelada, né, em algumas áreas só. Algumas informações. E aí a gente vai com calma definir uma a uma, tá? Com bastante calma. Então, o número 1, a gente precisa definir o volume corrente. Sim. Como é que a gente vai fazer isso? Fazer pelo Tu cálculo. tens, exato, tu tens, eu já passei até para você, aquele aplicativozinho do PhysioTools, né? Sim. Deixa só eu abrir aqui para você a tela do meu celular. Então tá aí, ó. Tá, esse aqui é meu celularzinho, meu Androidzinho. PhysioTools, tá? Sim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Pegar o peso predito desse paciente. Tenho já aqui, ó, sexo masculino, 1,72, tá? Então venho aqui, ó, número 1, sexo masculino, 1,72. Lembrar que não pode utilizar vírgula, né? Sim. A gente vem aqui no sexo masculino, altura 1,72, e eu vou começar a ventilar 6 ml por quilo, tá bom? Calculei. Então já tenho aqui, ó, um volume aproximadamente de 410, tá? E um peso predito em torno de 68. Então aqui eu já venho e anoto. Peso predito 68 e o volume próximo ali de 410 ml, tá? Eu gosto muito de trabalhar com valores arredondados, porque o ventilador não dá essas frações, né? Sim. Então 410 a 6 ml por quilo, só para eu lembrar. Então a primeira coisa a gente já resolveu. Então o que a gente faz aqui? A gente já vem aqui para o nosso ventilador mecânico e a gente vai pontualmente já organizar isso aí. Então, primeira coisa, o volume é 410. Isso. Já tenho isso aqui, tá? Frequência respiratória. Literatura fala em alguma coisa de 12 a 20, né? Sim. Então, meio termo ali em torno de 15, 16, mais ou menos, tá? Frequência é algo que a gente tem que ser moderado. Volume tem que ser gentil, né? Uhum.
Volume, gentileza e frequência moderada. O fluxo você vai ajustar um valor suficiente para o tempo ficar em torno de 1 segundo, tá? Então vou ligar aqui o ventilador mecânico, coloquei num pulmãozinho teste aqui, ó, tá? Vou começar com o modo VCV, porque esse paciente está passivo, né? Então tá grave também. Então tenho duas coisas que me sugerem o modo VCV pela gravidade do caso e por ele estar passivo. Eu vou aproveitar o VCV. Então coloquei aqui o ventilador tá ligado, o tempo está em torno de 1,3. Então para que eu deixe o tempo de 1 segundo, ele tem uma relação inversamente ao fluxo, né? Sim. Preciso reduzir esse tempo? Sim. Então preciso fazer o contrário aqui no fluxo. Preciso aumentar o fluxo. Tá? E aumentei um pouquinho, depois eu vou ver quanto é que tá dando aqui. Então minha meta é chegar perto de 1 segundo. Tá bom? A FO2, sempre olhando para a saturação alvo. Então FO2 de 70. Qual que é a minha saturação alvo? De 92 a 96. Tá 95. Ótimo. Vou manter. Olha o tempo, atualizou aqui já, ó. 0,98, tá ótimo. Então cai naquele macete, né? Geralmente um fluxo para um paciente adulto, 25 ali, perto de 25, vai provavelmente cair nesse tempo ali de 0,8 a 1 segundo, tá? Então um macetão aí. Ok? PIP, vamos lá. PIP é o seguinte, posso começar de 5 a 8? Posso. Quando vai ser 5? Quando vai ser 8? Quadro pulmonar. Esse paciente tem um quadro pulmonar afetado ou não? Sim. Então, vou começar com 8 de PIP. E a onda de fluxo sempre quadrada, tá? Então, já fiz a minha proposta ventilatória inicial. Tá rodando isso aqui num pulmãozinho de teste, tá? Pode ser numa luvinha, pode ser num pulmãozinho de teste ali de plástico, para ver como é que o ventilador mecânico vai se comportar. Eu sempre faço isso antes de admitir meus pacientes, tá bom? Ah, não tem nem pulmão teste, eu vou com a luva mesmo. Seguro com uma das mãos o circuito, vedo ali com a mão e vejo como é que tá ele funcionando ali na ventilação, tá? Então aqui embaixo já tem uma proposta ventilatória. Próxima coisa que eu faço é ajustar minha sensibilidade logo de cara. Sugiro você começar sempre a fluxo, tá? Sim. Fluxo ali em torno de 2, 3, tá bom? E em sequência, os nossos alarmes. O alarme de apneia, em torno de 20 segundos. O alarme de frequência respiratória, máxima de 30 e mínima de 8. Pressão de pico, pode colocar um limite ali de 40. Volume corrente, máximo de 800, mínimo de 200. E o volume minuto, máximo ali de 12, 14, mínimo em torno de 3, tá bom. Tá? Então já tenho meus alarmes, botei os principais alarmes. Apneia, frequência respiratória, pressão de pico, volume corrente e volume minuto. São os principais alarmes, tá? Já ativei, já ajustei, pronto. Então, eu já fiz várias etapas aqui da ventilação, rápido. Tá bom? Presumindo que todas as anteriores você já concluiu. Quais são? Todo aquele checklist da admissão segura na ventilação mecânica. Então já montou o leito direitinho, já testou todos os dispositivos direitinho, as conexões do ventilador mecânico, já montou os circuitos, os dispositivos, tá? Já fez o teste de calibração do ventilador, então presume-se que tudo atrás já foi feito. Sim. Então, isso aqui são momentos prévios a você admitir esse paciente. Então você ligou o ventilador, colocou ali o modo, colocou a sua proposta de ventilatório inicial, ajustou sensibilidade e alarmes. Então esse é um primeiro passo, tá? Esse é um primeiro passo. E agora
só deixar anotado aqui, pra gente não perder nada, tá? Sim. Então, em relação ao número 2, que é o quadro pulmonar, por isso, nós iniciamos uma PIP de 8, que é um quadro pulmonar que está afetado, né? Comprometido. O drive ventilatório estava passivo. Então, por isso que a gente escolheu pelo modo VCV. Tá? Poderia ser PCV aí, pela literatura sim, tá bom? Mas a minha sugestão, se tu tem um paciente passivo e ele está muito grave, ventila volume, tá? Tem mais controle da mecânica, mais controle ali das variáveis de proteção pulmonar. E observação, o que, que a gente coloca desse paciente de observação? Então, é um paciente de COVID positivo, tá? Paciente que tem um histórico, tá, de tabagismo ali. $35, né? Sim. Aí parou a 8. Tá? Isso aí a gente lembra. E aqui você vai colocar as suas observações que você acha importante. De repente acontece alguma intercorrência durante o plantão e entra aqui, entendeu? De repente é tomada alguma decisão ali terapêutica pela equipe diferente. De repente teve um round multiprofissional e deram uma meta nova para esse paciente. Tá? Então tudo isso entra aqui. Então pronto, a gente já tem aqui o que deveria ser anotado e tá aqui as respostas. E tudo isso aqui já foi aplicado aqui, ó. Tá? Vamos conectar esse paciente na ventilação? Vamos. Bom, conectamos aqui. Tá bom? Então conectamos ele na ventilação mecânica. Tá? Quando você conecta o paciente na ventilação mecânica, agora tu vai ver o resultado do que tu fez. Por mais que tudo teve critério, por mais que tudo tá baseado em algo, você tem que checar o resultado. Então, treinar não garante que tu vai jogar e vencer. Né? Quanto mais tu treina, as chances aumentam. Mas quando joga é outra coisa, né? É uma outra história. E aí, na hora que tu conecta o paciente na ventilação mecânica, a gente parte, depois de tudo, para ver o resultado da coisa. É porque aí no aplicativo é tudo bonitinho, né? Quando coloca Não, no mas paciente. mas pode ser assim também no paciente, tá? O que às vezes acontece, Márcia, e muitas das vezes ocorrem de que aqueles processos prévios, algum foi pulado. Entendeu? Sim. Então a ideia é a gente sempre se antecipar a essa situação. Ou todo paciente que tu coloca na ventilação mecânica, ele tá ativo, todo? Tu nunca pegou um paciente passivo na ventilação, na hora de conectar? Já, sim. Pois é. E o passivo, o que é? Ele não tá interagindo. Então, se na tua frente tá aparecendo algo que não é esperado, então foi alguma coisa que foi pulada. Aqui a gente não tem um paciente ativo. Por isso que tá assim, bonitinho. O passivo tem que ser assim. Em todo ventilador, em qualquer lugar do mundo. Se tá passivo, tá passivo. O que é que ele poderia fazer diferente disso aqui, já que ele tá passivo? Nada. Entendeu? O que acontece às vezes é que tu tem um paciente afundado, rebaixado, mas o drive ventilatório dele ainda tá presente. Sim. Aí quando tu conecta no ventilador, ele vai ficar brigando com a máquina. Tá? É uma outra situação, porque o drive tá ativo. Aqui não. É um drive que tá passivo. Ok? E aí a gente tem essa primeira etapa que a gente finalizou. A partir de agora, nós vamos fazer uma segunda etapa. Sim. Tá? Então, vou botar até de outra cor aqui para você. Então, na primeira etapa,
tá? São os ajustes prévios. Aí vem o que? Admissão. Vem a escolha do modo. A escolha dos parâmetros. Tá? Tudo isso aqui são os ajustes prévios. A gente tem uma segunda parte, que é a parte da monitorização. Essa monitorização, tu já faz ela diariamente. É aquela hora, Márcia, que tu pega aquela folhinha em branco, vai para frente do leito do paciente e anota lá, frequência cardíaca, tanto. Sim. Pressão, tanto. Temperatura, tanto. Ventilação mecânica, sim. Modo, PCV. Volume corrente, tal. Frequência, tal. Tempo, tal. Não faz isso? Sim. Pois é, essa é a parte da monitorização. E dentro da monitorização, nós vamos verificar aqui nas variáveis indiretas como esse paciente vai estar. Uhum. Então, olhando aqui rápido, lá de cima para baixo a gente tem as principais. Primeiro eu tenho a pressão de pico. Está em torno de 27, tá vendo? 26,6. Uhum. 27. Então aqui na monitorização, nós vamos. Pico, 27, ok. Por que ok? Tem que ser menor que 40, tá? E a gente vai verificar essa segurança do paciente. Platô tá zerado. Por que o platô tá zerado? Porque precisa fazer a pausa inspiratória. Uhum. De no máximo meio segundo. Então, tô fazendo a pausa. Olha, já entrou a pausa aqui. Eu posso verificar direto na tela do ventilador. Ou posso esperar aparecer aqui em cima. Tá? Uhum. Então tá dando o quê? 24,55, aqui ele fez 24,6, eu vou arredondar para 25, tá? 24,6, vou arredondar o platô para 25. Então, platô 25, tem que ser quanto? Menor que 30, tá? Depois do platô, saturação. Bora lá. Saturação 91. O alvo é de 92 a 96. Isso. Então venho aqui na FO2 e vou dar mais um tequinho para cima. Ó. Subir um pouquinho, tá? Ó, já foi para 95. Tá bom? Sim. Então, bora continuar aqui. Saturação dele deu 91. Aí o alvo 92 a 96. Então aqui era algo importante, eu já fiz alguma coisa baseado nisso. Eu aumentei a FO2 para 75%. Já resolvi isso. Vi o problema e já resolvi. Uhum. Frequência total. Vamos avaliar. Programei 16 e ele está fazendo 16. Então, frequência respiratória dele está 16/16. Completamente passivo. Completamente passivo. Tá confirmando. Relação ins e ex. O que eu preciso lembrar na hora que eu vejo relação? Eu preciso calcular alguma coisa? Lembrar de algum número? Não. Eu preciso lembrar de olhar para o gráfico. Qual gráfico? De fluxo. E especificamente olhar a fase expiratória dele. E o que eu espero que ocorra? É que ele consiga retornar para a linha. Sim. Se ele faz isso, e aqui faz com bastante sobra, ó, tudo isso aqui é sobra, tá? Ele consegue com sobra voltar para a linha de base, significa que a minha relação tá boa, tá bom? Então chega na parte ali da relação ins e ex. Tá ok. Por que tá ok? Porque o fluxo expiratório retorna ao zero.
Aqui o 0 está correspondendo à linha de base. Tá? Depois da relação volume-minuto. O volume-minuto, ele vai te dar mais ou menos ali uma orientação de quanto que tu vai precisar impor na ventilação mecânica para atingir aquele equilíbrio do pH, baseado no consumo ou acúmulo de CO2. E aí eu te dei uma dica, né? 5 a 10, Márcia, 5 a 10 é o que é considerado normal para um paciente em ventilação mecânica. Para uma pessoa fora do ventilador, né, respirando espontaneamente, vai de 4 a 6, mais ou menos. E aí a gente tem que perfil de paciente? A gente tem um paciente que está na ventilação mecânica. Sim. Com o quadro pulmonar comprometido. Então vamos pensar. Se está na ventilação mecânica, 5 a 10 já está aceitável. Está aqui, ó, 5,7. Então já podia parar por aí. Né? Porque ele está na ventilação, o volume minuto dele está de 5 a 10, então acho que está legal a proposta ventilatória. Sim. Aí vem a diferença de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência para uma pessoa que está adquirindo experiência. Além disso, além do fato dele estar na ventilação, existe uma condição dele. Mas ele está na ventilação com uma capacidade de troca, com um quadro pulmonar muito comprometido, ou ele está com um pulmão ok? Porque se tivesse com um pulmão ok, eu parava aqui mesmo. Tá ótima essa proposta inicial. Agora, se eu tenho um paciente com um quadro pulmonar mais comprometido, significa que eu tenho que entregar, muito provavelmente, um pouquinho mais para ele de ajuda. Sim. Então, de 5 a 10, o que seria um meio termo de 5 a 10 aí? 8 ou 6. Não, 6 está mais perto do limite inferior. Acho que 8, então. 8, também acho. Então, se 8 é o nosso novo alvo, por que a gente está se antecipando? Porque isso é uma troca de experiência. O que tu poderia fazer aqui? Poderia esperar a gasometria, tá? E aí tu vais com certeza ver um paciente retendo demais e tu ia ter que deixar ele naquela condição de acidose respiratória por 1 a 2 horas sofrendo com aquilo. Até vir a gasometria e tu agir. Ou tu pode botar um pouquinho de experiência aqui. Tá? Então, eu e você entramos em acordo que um volume minuto para esse paciente um pouquinho mais alto, em virtude dele estar comprometido, antecipe esse ajuste da gasometria. No volume minuto, a gente tem duas opções. Ou você vai alterar o volume corrente, ou vai alterar a frequência respiratória. O que eu sugiro para ti? Enquanto houver gordura para queimar, queima gordura, não queima teu músculo. O volume corrente, junto com a PIP, eles dois são as variáveis mais importantes da ventilação. Sim. Então, seja muito gentil. A gente já teve todo um trabalho, né, de proposta ventilatória inicial, de calcular a altura do paciente, calcular 6 ml por quilo e tal, colocar, individualizar esse volume. Ainda estamos ajustando a ventilação. Na primeira chance que tu tem, já vai mexer no volume de novo? Não fica brincando com o volume, tá? Então tem gordura para queimar aqui na frequência? E muita. Com segurança, tu pode ficar ali numa zona para mexer na frequência de 12 a 30. Tu pode mexer com segurança nisso aí. Existem alguns casos na literatura que sugerem tu ir até no máximo 35 e para casos extremamente graves,
até 45. Então a gente está com 16 de frequência. Tá precisando aumentar o volume minuto? Vai lá na frequência, aumenta ela mais um pouquinho, tá? Botei aqui 22. Vou tirar a pausa aqui. Era só pra gente verificar o platô. Confirmei. Então, ó, com 22 de frequência respiratória, eu não tenho paciência de esperar. 410 vezes 22, 9. Muito alto o volume minuto, tá? Então, 410. Ó, acho que 20 vai ficar melhor. Pronto. 20. Pronto, já ajustamos o volume minuto. E a última variável que a gente vai ajustar. Então, bora lá. Volume minuto. Estava 5.7. E nós aumentamos ele para 8. Como? Aumentando a frequência para 20. Tá? Ó, 8,2, tá bom. Arredondando aqui para perto de 8, tá bom. Volume minuto. Desculpa, volume corrente que entra e o volume que sai, ó. Aparentemente não tem vazamento, valores próximos. Tá? Então a gente vem aqui, ó. Volume total que entra e o volume total que sai. Volume total ins e ex. Então 410 barra 410. Tá? Então ok. E aí você fez toda a monitorização da tua ventilação. Sim. Começou aqui nesse passo 2, ó. Pico, platô, saturação. Viu o problema? Já ajustou. Frequência total, relação, volume minuto. Viu o problema? Já ajustou. Volume que entra e que sai sem vazamento. Então, baseado já de cara na tua monitorização, nós precisamos fazer 2 ajustes. Mesmo depois de ter feito os nossos ajustes prévios. Tudo certinho. Mas na hora da monitorização, tu checou que precisava dar um ajuste aqui na saturação alvo, aumentando a frequência, a FO2, e ajeitou também o volume minuto. Fazendo o quê? Subindo a frequência respiratória para 20. Tá? Então tu percebe que ventilar o paciente existem etapas. E nessas etapas, quando você vai uma a uma verificando com calma e vai passando à frente, você elimina a chance de errar. O que às vezes acontece, Márcia, são situações lá da etapa 2, você querendo resolver ainda na etapa 1. Sim. Entendeu? Então nunca eu vou fazer isso, Walter. Nunca eu vou queimar etapas. Não, eu nunca disse nunca. Às vezes existem intercorrências, às vezes existem ali... Olha o nome, intercorrência. É aquilo que não é uma ocorrência esperada. É uma surpresa. Bum! Ninguém esperava que acontecesse. Lógico que medidas emergenciais têm que ser tomadas. Mas num processo cuidadoso, é esse aqui o caminho. Tá? E aí, adivinha qual que é o passo 3? O passo 3 é nós analisarmos a mecânica do paciente. Tá bom? Tá. De análise de mecânica, nós vamos aprofundá-la lá no módulo 2. Mas, antecipadamente, existe uma variável que eu já posso antecipar para vocês agora. Para você agora. Essa mecânica, ela tem 2 caminhos. Ou tu vai analisar uma mecânica passiva, ou tu vai analisar uma mecânica ativa. Dependendo de como o paciente tá, você vai atacar para um lado ou para outro. Sim. Tá bom? Tá.
Então a mecânica ventilatória, ela vai se basear na condição do teu paciente. Essa paciente aí, por exemplo, é ele ou ela? Ele, né? Isso. Acho que é masculino isso. Deixa eu ver. É, sexo masculino. Então esse paciente, ele tá passivo. Então eu já sei que eu vou analisar a mecânica passiva. Então eu vou antecipar uma só aqui para você. Que é a driving pressure estática. Eu vou te ensinar certo. No dia a dia, tu vai perceber que as pessoas não utilizam esse termo estática. Sim. Mas por que é importante saber que é estática? Porque existem duas driving pressure. Uhum. E aí as pessoas se confundem, não sabem a hora de aplicar uma e não sabem a hora de aplicar outra. Eu mesmo não sabia que existia. Eu pensava que existe. era estática. Existem. Essa driving pressure estática, ela é a driving pressure do paciente passivo. Sim. E a do ativo é a driving pressure dinâmica, que é outra forma de calcular. Uhum. Como aqui não é o caso, o paciente não está ativo, a gente não vai calcular essa. Então, como é que a gente calcula essa driving pressure estática? Vou botar aqui só DP. Driving pressure é igual a pressão de platô menos a PIP. Essa aqui é a fórmula mais tradicional e eu gosto mais de utilizar ela porque é mais fácil de memorizar. É tanta coisa para a gente aprender. Existem outras fórmulas, tá? Que levam em consideração a complacência pulmonar, enfim, para tirar driving pressure. Mas aqui, essa aqui é mais fácil, mais simples, mais conhecida. O platô a gente já tem? Já. Tá anotado aqui na tua monitorização, ó, 25. 25 de platô. A PIP a gente já tem anotada já? A gente começou com 8 de PIP. 25 menos 8 dá 17. Isso. Então você tem aí uma driving pressure de 17. Alta, né? Qual que é? Tá alta. Qual que é a nossa meta? É mantê-la menor Que 15. ou igual a 15. Ok? Então vamos ver se a gente analisa a situação. Quer dizer que agora, depois de passar outro filtro na ventilação, eu descobri um outro problema? Sim. Por isso que cada etapa é importante. Qual que é o problema? Esse aqui. Alta. Então, se a driving pressure tá alta, Márcia, eu sempre vou te ensinar a como calcular e a interpretar o resultado. Além disso, eu vou te mostrar como resolver o problema. Sim. Porque já não é tão simples tu conseguir identificar, lembrar da fórmula, saber calcular, lembrar do valor de referência. Tá, e aí? E a partir de agora? Né? Então, se a tua driving pressure está alta, significa que o movimento cíclico alveolar ele está sendo demasiado. Então, o alvéolo ele tem uma distensão na ins máxima e na ex, tá? Essa zona aqui, ó, que eu estou marcando, riscando, ó, é a zona de variação dele, ins e ex, ins e ex, ins e ex. Tá demais. Ele tá fazendo um movimento cíclico muito potencialmente lesivo. Isso que a driving pressure explica. É essa variação. Em verde é o tamanho dele no final da expiração. E em vermelho é o tamanho dele no final da inspiração. Então essa zona que eu risquei aqui ao redor é a zona de variação, é a zona de distensão alveolar. Ou algumas pessoas chamam isso aqui de força motriz. Tá? Então tudo isso que eu falei tem a ver com driving pressure estática. E essa variação cíclica está demais. O problema disso pode ser dois. Ou o problema está no excesso de volume corrente, ou o problema está no excesso de... Desculpa.
de PIP. Uhum. Por isso que elas duas são as variáveis mais importantes, mais perigosas da ventilação mecânica. Porque se tu tens uma driving pressure maior do que 15, no caso deu 17, você está aumentando a chance desse paciente morrer. Sim. Tá bom? Uhum. Então, ou o problema tá porque o volume corrente está muito alto, ou o problema tá porque a PIP está muito alta, ou é porque os dois estão altos. Sim. Então, o que eu te antecipo? Existe uma das formas de você individualizar a PIP. E uma das formas de individualizar a PIP, ela requer um pouco mais de especificidade. Que a gente vai aprender isso também lá no módulo 2. Sim. Que é quando a gente vai ver ali a parte de responsividade à PIP, formas de avaliar com base no melhor esvaziamento pulmonar, que ocorre nos pacientes com limitação do fluxo respiratório. Como titular a PIP após uma manobra de recrutamento, né? Já pediram isso pra ti, não já? Já. Pois é. Então, tudo isso a gente vai aprender lá no módulo 2. Mas, por enquanto, já que a gente não vai ficar brincando com a PIP, a gente vai resolver esse problema aqui com um volume. Sim. Então, vamos voltar para o nosso ventilador. Temos um problema. Essa driving pressure tá estourada. Aí tu vai falar assim, poxa, Walter, mas o platô tá bom. É, realmente tá. Mas o platô, ele se preocupa só a capacidade máxima de distensão. Ele não tá acompanhando o movimento cíclico desse alvéolo. Tá? Uhum. Então, essa variação de distensão tá demais. 25 menos 8 deu 17. Esse platô aqui, ele tem que dar no máximo 23. Concorda? Uhum. Sim. Porque 23 menos 8 vai dar os 15 que eu quero. Uhum. Né? Então, o que eu começo a fazer agora aqui? Olha a saturação como subiu para 98. Eu já posso vir aqui mexer, mas não vou mexer ainda, calma. Tá. Então, vou começar a reduzir de quanto em quanto? Devagar. Tira 10 mlzinho só. Tira 10, 410. E olha para cá. Deixa eu botar, ó. Vamos precisar de uma pausa inspiratória para poder verificar o novo platô, tá? O platô novo desceu para 23,85, quase lá. Tá? Quase lá. Vou baixar mais 10 mlzinho. Baixei mais 10. Por isso que manter uma pausa contínua em VCV ajuda bastante. Facilita, principalmente quando estiver ajustando e acompanhando a mecânica ventilatória. 23,20. Não, quero abaixo de 23. Tá bom? Para essa driving pressure ficar ali em 14, 15 no máximo. Acho que em 380 já resolve. 380 já resolve. Vamos ver. Ó, 22,60. Beleza? Beleza. Tá, agora sim a gente tem a driving pressure já limítrofe. Tá bom? Só que aí teve um outro problema. Por quê? A gente mexeu no volume. Sim. Quando você mexe no volume, a gente tem que rever de novo as variáveis aqui. Sim. Pico continua menor que 40? Sim ou não? É porque eu não tô vendo aqui. Não? O microfone tá bem em cima. O microfone tá em cima? Aquele íconezinho do microfone que... Tu pode mudar ele de lugar. Ah, tá. Deixa eu... Só... Ah, tá. Foi agora. E o pico? Tu tá vendo no celular, é? É 24,7. Beleza. Platô tá menor que 30? Tá. Saturação tá no alvo? Sim. Não, ela tá acima do alvo, olha lá. Ah, sim.
Então já venho aqui, vou baixar um pouquinho. Bem pouquinho, tá? Uhum. Frequência total de 20, paciente 20, continua passivo. Ó, o tempo tá 0,92. Desceu um pouquinho. Sim. Eu quero alguma coisa perto de 1 segundo. Então eu venho aqui, ó. Se eu tenho que aumentar o tempo, eu tenho que pegar o fluxo e fazer o que com ele? Diminuir. Baixar um pouquinho. Sempre o contrário, tá? Relação índice e eixo. Bora olhar pro gráfico. O fluxo consegue voltar pro zero? Sim. Então tá boa. Opa, volume minuto caiu. Por que o volume minuto caiu? Porque tu mexeu no volume corrente. Tu baixou ele. Então, para eu compensar essa queda de volume minuto, tenho que pegar a frequência respiratória e subir mais um pouquinho. E toda essa monitorização aqui, Márcia, ela acontece aos teus olhos de forma contínua. Tu não tem que ser pragmática, sabe? E olhar uma coisa de cada vez e não olhar depois de novo, não. É o tempo todo monitorando. O tempo todo monitorando. O tempo todo monitorando. Então, com 2, subi só 2 de frequência. Veio para 7 o volume minuto. Ainda não chegou onde eu quero. Joguei para 24. Já vou tirar a pausa, que não preciso mais. Já corrigi o platô. E a driving pressure. Ó, 7,5 com 24. Ó, eita, que subiu demais. Deixar em 22. Bora ver aqui, ó. Isso eu gosto de fazer manualmente, ó. 380 vezes 22, 8,3. Pronto. Por isso que eu gosto de fazer manualmente, tá? Então pronto, a gente aumentou um pouquinho a frequência para compensar o volume que a gente baixou. E aí já tem um platô corrigido, driving pressure corrigido. Saturação, ó, tá subindo, olha, 98. Então posso vir aqui e baixar mais um pouquinho a FO2. E isso a gente vai fazer no decorrer do plantão. Sempre olhando tudo de forma dinâmica. Corrigiu tudo? Sim. Baseado nos problemas que tu encontrou? Sim. Quais foram os problemas encontrados? Que na hora que você fez a monitorização, você encontrou uma driving pressure estourada. Sim. Qual foi tua resposta? Baixou o volume corrente. Quando você baixou o volume corrente, teve um outro problema. Corrigiu uma porta, furou um pneu. Sim. Corrigiu o problema da driving pressure, mas o volume minuto caiu. Aí você fez o quê? Aumentou a frequência respiratória para compensar. E aí? A gente já se dá por satisfeito para essa etapa sim. Para essa etapa sim. E aí tu passou por várias etapas aqui, ó. Olha lá. Primeira etapa foi você... A primeira não, né? Eu coloquei algumas observações para você entender o que você precisa tirar de um caso clínico. Sim. Como utilizar isso a teu favor. Baseado nisso, aí sim você entra em algumas etapas da ventilação. Depois de ter feito tudo previamente, do checklist, todo aquele processo de segurança, tá? Partindo que está tudo pronto, você vai fazer seus ajustes prévios. Sim. Os parâmetros de admissão, escolha do modo ventilatório, vai definir ali os parâmetros. Ajustar a sensibilidade, ajustar alarme, está tudo aqui. Ok? Fez isso, pum, acabou. Próxima etapa, conecta no paciente. Conectou no paciente, pararam de baculejar o paciente, porque não adianta você também fazer isso aqui na hora que está movimentando esse paciente. Ah, ninguém para de movimentar. Aí você vai ter que fazer o quê? Ajustes emergenciais. Vai aumentar mais a FO2. Vai colocar um pouco mais de um parâmetro específico do que outro. Baseado no achismo mesmo.
Porque o paciente tem que estar redondo para você ter uma boa avaliação. Inclusive, a tua comunicação com a equipe é muito importante nesse momento. Cada profissional não tem o seu tempo de estar com o paciente? Sim. Ou tu vai querer atender o paciente na hora que ele está no banho? Não. Ou então vai tentar atender o paciente na hora que o médico está passando um CDL? Também não. Entendeu? E assim como eles têm um tempo, você tem que ter o seu tempo. E o seu tempo tem que ser respeitado. Como é que a gente conquista isso? Comunicação com a equipe. Sim. Tá? Comunicação com a equipe. Então, comunicou, a equipe entende que é a sua vez agora, você vem para essa parte 2, que é a monitorização. Checou as principais variáveis? Checou, encontrou alguma coisa fora do que você queria? Sim. 2 coisas aqui no caso. Com isso, você ajustou a FI e você ajustou o volume minuto com a frequência respiratória. Ok. Acabou essa etapa, agora você vai para uma outra etapa. A gente vai avaliar quem? A mecânica ventilatória. Sim. Hoje eu te antecipei uma. Sim. Como o paciente estava passivo, então a gente vai analisar uma das variáveis passivas desse paciente, que é a driving pressure. Tinha os dados já todos anotados, não era difícil avaliar. O que você encontrou? Uma driving pressure estourada. Vai mexer na PIP de cara? Não. Entre volume e PIP, a PIP tem que ter ainda mais cuidado. É como se a PIP tivesse 2 estrelinhas e o volume 1. Tá bom? Em nível de preocupação. Sim. Então, se tá estourada, é porque aquele volume que tá ali dentro não cabe direito ali. Sim. E aí, o que você tomou baseado nisso? Você baixou o volume corrente de 410 para 380. E depois disso, a frequência respiratória, que era de 20, você subiu para 22. O volume você corrigiu para corrigir a driving pressure e a frequência você aumentou para corrigir o volume minuto. Tá? Então aqui em cima você corrigiu a driving pressure e aqui embaixo você corrigiu o volume minuto. Tu percebe que a cada etapa que você vai passando, medidas vão ser tomadas diferentes? Sim. E aí você chega na última etapa. Qual que é a última etapa? Vai botar teu time para jogar. Aqui seria um treino valendo, mas na hora que tu pede a gasometria, é a hora que tu vai testar o resultado da coisa. Porque pode ser que você foi toda cautelosa até aqui e pode ser surpreendida na hora da gasometria. Isso acontece? Com certeza acontece. Com certeza acontece. Tá? E aí a gente vai pedir uma gasometria com pelo menos 1 hora ali do paciente estar parado no leito. Inclusive, isso tem que ser comunicado à sua equipe. Às vezes o médico fica tão afoito, né, para pedir uma gasometria, e tu fica correndo atrás de ajustar uma gasometria, sendo que ela foi coletada no momento que você não trabalhou o paciente. Sim. Se você consegue pedir uma gaso com todos esses processos aqui, ó, trabalhados, aí você vai ter uma chance maior ali de conseguir resolver logo o problema dele. Olha esse resultado da gasometria aqui, ó. É um paciente muito comprometido, com a mecânica estourada, o volume corrente a 6 ml/kg, que já é algo gentil, né? É de 6 a 8, a gente já começou com o mínimo possível, não cabe no pulmão dele, então tem um padrão mais comprometido mesmo. Tá afetada a troca dele, muita FO2 para manter o alvo de saturação. E mesmo assim, mesmo ele muito grave e comprometido, fazendo todos esses critérios aqui bem cuidadosamente, você encontrou aqui uma PaCO2
equilibrada. Um pH de 7,3, ó. Dentro de uma zona que dificilmente ele vai ter algum prejuízo, tá? Sim. Tá normal isso aqui? Normal não tá. O PCO2 está de 35 a 45, o PCO2 está normal, mas o pH está levemente baixo. Tá bom? O bicarbonato aqui, ó, é ligeiramente baixo também. Base excess, um pouco mais negativo, talvez puxando nessa parte metabólica aqui. A PaO2 um pouco alta, mas tudo isso aqui, algumas coisas eu já estou vendo aqui, ó, PaO2 alta. Olha a saturação lá, 98. Então, pela saturação, eu já sabia que eu vou ter que baixar essa FI. Aqui confirmou ainda mais. Mas lá, antecipadamente, eu já sabia disso. Mas, ó, fazendo tudo bonitinho aqui, uma zona de hipercapnia permissiva, que a gente trabalha com o nosso paciente, vai um pH acima de 7,2 e um PCO2 abaixo de 80. Isso tá acontecendo aqui? Quanto é que tá o pH? 7,31. É maior que 7,20? Sim. Então tá no que é aceitável. 44 é menor que 80? Sim. Então tá dentro do que é aceitável. Então a zona de hipercapnia permissiva é o seguinte: é aquela alteração de pH, aquela alteração de PCO2 que dá para tolerar. Sim. Ah, Walter, mas poxa, não dá para deixar esse pH redondinho mesmo e tal? Aí você vai analisar uma segunda etapa, uma próxima etapa. Eu tenho gordura para queimar aqui? Frequência de 22? Sim. Tenho, né? Então, já que é isso que você quer, dá 2 tequinhos de frequência respiratória aqui. Não, colocaria só um de frequência. Tá? Subir para 23. Saturação 98. Vou dar mais uns tequinhos para baixo. 65. E aí, o que, que você faz o próximo passo? Passa o plantão. Aí tem algumas pessoas que têm toque. Toque da perfeição. Já sabem, né? O que elas fazem aqui? Elas querem pedir uma outra gasometria para ver o que elas fizeram. Sim. É o toque da perfeição. Eu te confesso que no início eu era assim. Mas os ajustes que você fez já foram baseados em um exame. Então é um pouco redundante. Tu tem um resultado de um exame que tu pediu uma hora depois do paciente estar em ventilação, analisou, mexeu na ventilação. Pronto, acabou. Ah, tu quer ver o resultado que tu fez? Tá? Não precisa. Mas se tu tiveres facilidade, como no teu setor tem, que eu sei que tem gasômetro lá, né? É, mas depende, tipo assim, lá eles só aceitam fazer gasometria quando a médica pede. Eles não Não, sim, mas aí é o seguinte, uma conversa boa, um paciente grave desse aqui, ele vai ter que ter uma leitura de gasometria de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, tá? Sim. E aí vamos ver, ó, saturação ainda 98 ainda. Tá me dando oportunidade, eu avanço. Se tiver acima de 96, eu vou baixando devagarinho, ó, em 97, tá? O negócio tá ficando simpático, ó. Quando começa a ficar abaixo de 60, a FO2 é porque a coisa tá andando bem. Sim. Tá? Pronto, 55 eu não vou mais mexer. Bora ver quanto é que vai ajustar. Pronto, tá aí, ó. 94, tá bom. Tá de 92 a 96. E aí, bora pedir uma nova gasa. Gráficos. Gráfico. Cadê gasometria? Pronto.
Será que a gente acerta? Será? Acho que sim, hein? Ó. 7,35 a 7,45 veio 7,33. A PaO2 de 80 a 100 já veio 105, ó. Tá mais normal, tá? PaCO2 de 41. Ficou mais simpático, né? Sim. Ainda vou dar mais um tequinho pra cima pra ficar mais redondo o pH. Tem gordura pra queimar. O fluxo, mesmo aumentando a frequência, ele tá conseguindo retornar pra linha de base, ainda não tá comprometendo. E lembra que aquela visão aqui, ó, é dinâmica o tempo todo. Sim. Tu mexe em uma coisa, dá uma olhada lá. E cada vez tu vai fazer isso mais rápido. Se tiveres colocado sempre uma pequena pausa inspiratória de no máximo meio segundo, 0,2, 0,3 segundos, o platô ele vai se atualizando aqui automaticamente para ti, sem precisar ficar toda hora apertando no ventilador. É uma opção. Lembra, o VCV ele faz essa pausa contínua como opção, automático. É o único modo que faz isso. Tá? O platô, ó, continua parado aqui, ó. Essas mudanças que eu tô fazendo não tá alterando o platô. Então a driving pressure continua a mesma, ó, 23, 22,6 arredondando 23 menos 8. 15 cravado, né? Sim. Então pronto. Ficou tudo legal, saturação tá no alvo. E aí tu pode tocar o teu plantão. Difícil? Não, até que não. Ó, pensando que isso aqui, ó, dá trabalho. Pensando que isso aqui é um paciente um pouco mais grave, tá? Um paciente grave, complexo, como foi esse caso aqui, né? Covid, pulmão comprometido, capacidade de troca afetada. Essa brincadeira que a gente fez aqui durou um pouco mais de 1 hora. 1 hora e quase 1h20 aqui. Tu tem um plantão ali de 6 horas, de 12 horas. É mais ou menos o tempo médio realmente que você precisa para definir uma proposta ventilatória para um paciente grave. Tá bom? É mais ou menos isso. 1 hora, 1h30 do teu plantão, tu vai te dedicar àquele paciente ali. Sim. Então aquele atendimento de 15 minutos, onde tu só chega lá, coloca os kits de aspiração na frente do paciente, aspira, conecta e acabou. Isso daí não é atendimento de fisioterapia. Lembra, trabalhar de forma especializada é você ter meios de fazer no paciente o que realmente ele precisa. Mas como é que tu vai ter segurança disso? Passando por todas essas etapas aqui e todos esses critérios. Tem muita coisa que pode acontecer no meio aqui. A sincronia, por exemplo. Alguém ir lá manipular esse paciente e alterar toda a mecânica ventilatória desse paciente. Ele deslocar uma rolha. Pode acontecer várias coisas. E aí tu vai ter que estar preparada. Mas de antemão, é isso que esse paciente precisa. E a gente acaba o atendimento dele. E vai focar em outro agora. Tá? Uma das coisas que vão te ajudar bastante é se você tiver metas em um planejamento terapêutico previamente definidos no dia. Entendeu? Geralmente isso se faz em 2 momentos. Ou na hora do round multiprofissional, ou no momento que o teu responsável técnico ou o teu diarista vai passar ali para fazer a auditoria do teu paciente, né? Onde ele planeja as metas diárias, tudinho. Isso é muito importante, tá? Que a gente tenha ali bem definido, que a gente tenha isso aí bem articulado durante o nosso plantão. Ficou alguma dúvida? Não, tá tranquilo por enquanto. Deu para acompanhar? Sim. Então é isso, tá? Então esse prompt aqui, ó.
Cadê? Aqui. Não é aqui não. Tá? Aqui. Pronto. Esse prompt aqui, eu vou dar um Ctrl C, tá? Tá. Eu vou te enviar ele pronto. Só para você copiar e colar. Tá. Bom, tu vai copiar e colar isso. Aqui no Google, ó, escreve aqui, ó, Chat GPT. Pronto. Chat GPT. Aqui, ó. Dos primeiros que aparecem, ó. Tá? Tem esse aqui, ó. Ó, que joga direto pra cá, tá? Tô mandando pra ti também. Daí, qual que é o aplicativo que eu utilizo? Sim4Vent. A versão do Sim4Vent que eu utilizo, ela é a versão paga, tá? Eu pago uma taxa anual. Sim. A minha foi, acho que 300 e alguma coisa, 200 e alguma coisa, tá bom? E eu utilizo todos os recursos do Sim4Vent. E me permite fazer tudo isso, tá? Mas existem diversos simuladores, ou então tu podes trabalhar isso de forma manual mesmo. Sim. Tá? No papel na mão e tal, trabalhar. Ó, existe... Deixa eu ver. Xlang. Esse aqui eu acho que talvez seja um pouquinho mais caro, tá? O Xlang, ele também tem simuladores, tá? De ventilação mecânica, ó, simuladores. Tem 3 tipos de simulador, cada um tem uma especificidade e tal. Tá? Bora apertar esse aqui, ó, iniciar demo. Ó, tem até um barulhinho esse. Tá bom? Tá. Aí você tem os gráficos de ventilação, os modos aqui, tem a gasometria ao vivo aqui do lado, ó. Os parâmetros ventilatórios. Ah, volta, mas não é tão bonitinho como era lá no versão escura dele aqui, ó. Muda, tá? Então tem uma escala de tempo, ó. Pode ir aumentando o gráfico, diminuindo o gráfico, tá? Tá. Volume, frequência, fluxo, formato é a onda do fluxo. Vê que as coisas mudaram de posição, mas elas continuam as mesmas. Aqui nos dados do paciente, ó. Tu pode escolher se é normal, é entubado, não entubado, DPOC, asma, SARA, tudo aqui, ó. Tá? Tem algum distúrbio metabólico com acidose, metabólica moderada, grave? Não. Tá a nível do mar? Não tá? Por que isso é importante? Tá? Porque dependendo do nível que o paciente se encontra, isso pode repercutir nas pressões ali. Inclusive na pressão de cuff, tá? Você ajusta ali, às vezes depende da altitude que esteja, essa pressão de cuff ela tem que ser insuflada com água. Em que posição esse paciente está? Está em supino? Está pronado? Ó, tá bom? Resposta, foi boa? Não foi nenhuma? Então, olha, tem muita coisa que dá para tu brincar. Tá bom? Tu coloca aqui e vai criando a situação. Por exemplo, esse paciente grave lá do caso clínico, seria que situação dessa aqui? SARA moderada, a grave, não sei. Como é que a gente define SARA moderada? Então, quando eu pedi aquela primeira gasometria, veio acho que 190
2002, eu acho. E foi a PaO2, né? Não. É. 164 também, ó. Foi quanto? Foi quanto? 163. 163. Então é a PaO2 dividido pela FO2. A FO2 estava em 75? Isso. Ó, 217. 217 é uma SARA moderada. Tá? Isso aqui você tem uma especificidade disso lá no módulo 2 também. Tá bom? Então a SARA leve. Não, SARA leve isso aqui, tá? A SARA leve vai de 200 a 300. Moderada de 100 a 200 e grave abaixo de 100. Tá? Então tem uma 217, uma SARA leve. Bom, aí confirmei. Aí vai mudando a mecânica desse paciente, ó. Tá? Onde é que estão as variáveis indiretas, Walter e tal? Aqui do lado, ó, ele colocou em outro local. Ó, pressão de pico tá aqui. Volume corrente I e eis, ó. Volume que entra e volume que sai, tá aqui. Tá? Volume ml por quilo, ele tá falando sobre volume minuto, ó, em torno de 8,7. Frequência total aqui, ó. Ah, não, desculpa, o volume minuto tá aqui embaixo, ó. Ele usa outras siglas e tal, mas tá tudo aqui, ó, a ordem. Tá? Olha a gasometria. PaO2 baixa, saturação baixa. Se a saturação tá baixa, vamos achar a FO2, tá aqui, ó. Também tá em 21%, Jesus. Vou botar 60 aqui. 60 e eu confirmo. Vai começar a repercutir aqui, ó. Como é que eu vejo o platô? Preciso colocar uma pausa. Bora ver se tem pausa aqui. Tempo pausa inspiratória, olha só. Vou botar uma pausa de 0,5 segundos. Confirmo. Então tu percebe que tudo que a gente estava fazendo lá, a gente também consegue fazer aqui. Tá? Tipo de sensibilidade. Não quero pressão, quero fluxo. Fluxo de 2. Confirmo. Tá? Frequência de 14. Com isso aqui, ó. A gente já está com uma gasometria com pH de 7,37. PaCO2 de 42. PaO2 está até alta. Até subir demais. Baixar mais para 50. Isso aqui, 50. Confirmo. E aí tu vai tocando a tua ventilação, ó. Tá? Vou deixar um pouco maior a tela, ó. Ah, olha ele aí. Seu tempo de avaliação esgotou. Assine para usufruir. Então percebe que existem alguns, tá? Isso aqui só tem pago, tá bom? Sim. O SimForVent, tem funções gratuitas dele. Se eu escrever aqui, ó, SimForVent. Tá aqui, ó, o primeiro site, ó. Tá. Aí vai pedir para tu fazer um cadastro, login e tal, tudinho. Tá bom? Tá. Aí tem algumas funções. Tem outros aqui? Tem outros. Cadê? Tem esse VentSim aqui, ó. VentSim. Ó, o VentSim é um pouco diferente. Tá? Um pouquinho diferente, ó. Ele vai aqui. Aqui, ó, tá os modos, os parâmetros. Percebe que as coisas elas só mudam de lugar. Sim. Mas é praticamente a mesma coisa. Tá? Aí tem o VentSim. Tem esses simuladores aqui da Hamilton. Ó. Que eu uso aqui embaixo. Que é o VentTrainer. Lá no site da Hamilton. Simuladores tu encontra. Pode baixar pro teu computador também. E aqui é bacana nesse simulador da Hamilton que ele te faz um tour ali com todos os principais modelos do ventilador. Tu vem aqui, ó, desde ventiladores de transporte aos mais tecnológicos, ó, o Hamilton C6,
Tem um C3 aqui, tem um escondido aqui atrás que é o C2, eu acho. Cadê? G5, ó, tá? Simular. Aí ele deixa você brincar nesse layout aqui dele. Tá, ó. Passivo, ativo, tá vendo? Uhum. Como é que tá a condição, ó, desse paciente? ARDS é a síndrome do desconforto respiratório agudo, só que siga em inglês. Ali você tem duas condições que ele te dá, assim, já pré-montadas, né? Mas tu podes criar a tua aqui, ó. Mexendo na resistência, mexendo na complacência, mexendo no metabolismo. Todas as mesmas perguntas que os outros aplicativos te fizeram, aqui tá de uma forma diferente. Sim. Bora iniciar aqui a ventilação, ó. Quais são os modos aqui, ó? Olha todos os modos ventilatórios que ele tem. O VCV dele é diferente a sigla. É esse aqui, é CMV, tá? Nunca mexi nesse aqui. Primeira vez que tô mexendo nesse. Calma, peraí. Continuar. Confirmar. Só que eu nem sei onde é que inicia isso. Start. Tá aqui. Start. Tá? Então, ó, o modo ventilatório. Controles. Tu escolhe o tipo de onda de fluxo, tempo, frequência, volume, ó. Olha o tempo aqui. Volume. Botar os mesmos parâmetros que a gente botou no outro, ó. 22, 23 na verdade. PIP de 8. FO2 estava em 55. Disparo. Deixar um disparo a fluxo de 2. A porcentagem dele a pausa dele é em porcentagem. Botar 5% de pausa só para verificar aqui o platô. Formas de onda. Olha lá. Como é que eu mexo na mecânica desse paciente? Peço uma gasometria. Tudo aqui, ó. Olha a gasometria aqui, ó. Ela sai assim, ó. Analisar. Sai a PaO2 e a PaCO2. É isso que ela dá, ó. Entendeu? Então, percebe que eu gosto desse layout, desse simulador. Inclusive, eu te aconselho a tentar baixar o Vent Trainer, tá? Sim. Então, tu percebes que aqui eu tô só fazendo um tour, tá? Existem várias coisas. Isso aqui é gratuito, inclusive. Então, se tu consegues aplicar o teu conhecimento que tu vens adquirindo dentro da tua prática diária, ok, tá? Ok. Mas tu percebe que tem como você utilizar recursos no teu dia a dia que consigam trabalhar essas necessidades, tá? Pontualmente essas necessidades, tá bom? Tá. E aí é o seguinte, o módulo 1 matamos. Sim, que bom, né? Tá? O módulo 1 matamos. Manda pra mim, Márcia, logo que acabar hoje, o teu nome completo pra eu enviar o teu certificado do módulo 1. Tá. Tá bom? Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos agendar. Tá. Google Agenda. Bora lá. Como é que tá o teu dia 28? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dia 28? É. Só um pouquinho. É dia 28 desse mês ainda, né? É.
Tá tranquilo, só não posso à tarde. Esse horário tá bom? Esse horário da manhã tá bom, pode ser. Bora lá. Márcia. Mentoria. Eu vou marcar 10 horas pra mim. Uhum. E a gente já vai começar o módulo 2. Tá. Tá bom? Tá bom. Então pronto. O que a gente vai ver, Márcia, no módulo 2? O módulo 2 a gente vai aprofundar algumas etapas que ficaram aqui no módulo 1. Tá. Principalmente 3 delas. A primeira, a parte de interpretação gráfica, só que de uma visão agora mais avançada. Sim. Tá bom? Tá. Depois das interpretações gráficas, nós vamos falar sobre mecânica ventilatória. Uhum. E aí a nossa visão vai se voltar para mecânica ventilatória passiva e ativa. Tá. Tá bom? Tá. E depois de mecânica ventilatória, a gente vai falar sobre recrutabilidade pulmonar. Sim. Aprender a aplicar e avaliar os testes, se o paciente é recrutável, não é recrutável. Por exemplo, antes de você recrutar um paciente, tu tem que saber se ele responde aquilo. Sim. E aí tu vai aprender a avaliar isso. Se ele passar, aí tu vai aprender a recrutar o paciente. Uhum. Tá bom? Tá Então, bom. nesse módulo 2, a gente vai focar nisso, tá? Focar bastante nisso aí. E o módulo 3 é só a sincronia ventilatória, mas aí a gente vai ver mais pra frente. Bora matar o 2 agora. Tá bom então. Tá bom? Eu te garanto que a parte mais pesada, assim, é essa base do módulo 1. Sim. Tô estudando bem isso, essa gravação de hoje, treinando em casa, treinando no trabalho e tal, mantendo a comunicação ali comigo, vai ficar bem forte até o início do módulo 2, aí, que vai ser dia 28, tá? Tá Então bom. tu tens aí uns 9 dias pra dar uma estudada bacana, tá bom? Pra gente usufruir bastante. Dúvidas? Não. Tranquilo. Então fechou. Tá bom, então. Tá bom, aí Márcia? Só o nome completo, né? Nome completo. Tá bom, então. Tá bom, Márcia. Um abraço. Até dia 28. Tchau, tchau. Tchau, tchau.